O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, sem dúvida, o grande desafio para a nossa vida é entrarmos na obediência para com Deus. É cumprirmos na nossa jornada não a nossa vontade, não a nossa humana vontade, mas sempre a divina vontade do Pai. Que neste dia, nesta quinta-feira, nós possamos gastar a nossa vida cumprindo a vontade de Deus, em sintonia com o Espírito Santo, que possamos sentir em nosso coração aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus espera de você. E é claro, a vontade de Deus nem sempre é a minha vontade. A vontade de Deus para a sua vida nem sempre é aquilo que as pessoas esperam e fazem planos para você. A vontade de Deus, na maioria das vezes, é diferente da nossa. Mas que possamos hoje cantar com a nossa vida aquilo que cantamos no Salmo responsorial: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Não apenas seguir a vontade de Deus com tristeza no coração. Ah, Deus pediu que eu fizesse isso. Como é difícil fazer a vontade de Deus. Como é difícil ser santo. Como é difícil ser católico. Mas não. Eis que venho fazer com prazer, com alegria, a vontade de Deus em minha vida. É esta alegria que nós precisamos resgatar no nosso dia a dia. Fazer com alegria as coisas simples que Deus nos chama a realizar. Esta é a vontade de Deus para mim, para você, para todos nós. Que sejamos obedientes, assim como Cristo, o sumo sacerdote, foi capaz de ser no alto da cruz, ao realizar um sacrifício de amor por toda a humanidade. Jesus não viveu uma vida de reclamações. Nossa, eu preciso dar a vida por este povo. Eu preciso dar a vida pela humanidade. Pelo contrário, Jesus era um homem feliz. E aos poucos vai compreendendo com plenitude aquilo que o Pai esperava dele. E até o último momento, Jesus se alegrava por estar diante dos discípulos. Por isso realizava curas, por isso realizava milagres, para que as pessoas também experimentassem um sinal do céu, e não apenas de sofrimento, de dor, de angústia, dentro do seu próprio corpo, dentro da sua própria carne. Por isso Jesus curava, porque viveu e fez com prazer a vontade do Pai se realizar no meio de todos nós. No Evangelho de ontem, amados, nós meditamos o texto de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. E vocês se lembram, Jesus curou um homem com a mão atrofiada. Jesus é aquele que cura.
Marcos nos dá essa resposta diante do seu grande questionamento. Quem é Jesus? É aquele que tem poder de nos curar. No evangelho de hoje, sequência do evangelho de ontem, Jesus cura a multidão de todos os seus males. Ontem os versículos eram de 1 a 6. Hoje, na sequência, de 7 a 12. Jesus cura a multidão que corre ao seu encontro, respondendo a esta grande pergunta que o próprio evangelista nos faz. Quem é Jesus? Jesus é aquele que cura, que liberta, que chama novamente para a vida. Esta é a missão de Jesus. E desta forma o Senhor anuncia o reino dos céus. Vive o seu ministério, vive a sua missão com obediência e com alegria. Jesus anuncia o reino dos céus. E desta maneira, graças ao ministério de Jesus, graças aos seus ensinamentos, muitas pessoas passaram a seguir Jesus, porque ouviram falar das obras que ele realizava. E Jesus ficou famoso. Jesus ficou famoso. Vocês também são famosos, sabiam disso? Às vezes as pessoas me perguntam, padre, quem é aquela pessoa que fez a leitura? Qual o nome dela? Fez a leitura com tanta paz. Quem é aquela pessoa que fez o comentário? Aquela pessoa que cantou, nós estamos no serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. E somos conhecidos por causa dele, por causa da missão. Mas em nenhum momento, queridos irmãos e irmãs, a fama subiu à cabeça de nosso Senhor. Jesus era procurado pelas multidões, todos queriam ver Jesus e se comprimiam, se apertavam para que pudessem tocá-lo. Jesus não deixou e não permitiu que a vaidade humana tomasse conta do seu coração. Esse é um grande desafio para todos nós, não é? Cumprirmos a vontade de Deus com humildade, para que desta maneira, assim como Cristo, nós possamos permanecer fiéis à nossa missão. O texto nos fala que o povo seguia Jesus com muita fé. Todos os que sofriam de algum mal se jogavam sobre ele para tocá-lo. Imaginem só que loucura, Jesus passando e a multidão o apertando e a multidão se jogando sobre Jesus, porque tinham fé de que ele poderia realizar grandes sinais, porque ele poderia realizar grandes milagres. As pessoas sabiam disso. E mais do que isso, amados, até os espíritos maus sabiam quem era Jesus. Os espíritos maus caíam a seus pés e gritavam, Tu és o Filho de Deus. Reconheciam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Satanás sabe quem é Jesus. Será que nós sabemos quem é Jesus? Será que nós vivemos a nossa fé de fato como deveríamos viver? Quem é Jesus? Satanás sabe muito bem. Por isso ele nos tenta. Por isso ele quer nos roubar de Cristo. Por isso ele quer destruir a sua vida através de trevas, através de escuridão, para que você se afaste da luz de Deus e que através dos seus pecadinhos diários, da fofoca, da mentira, da calúnia, você se afaste eternamente do Senhor. Peçamos hoje, queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo com os seus dons, com a sua sabedoria e discernimento, para que nós possamos cada vez mais viver com prazer e alegria a vontade de Deus dentro da nossa vida. Esse Deus que nos chama, esse Deus que exige de nós fidelidade, pureza, assim como foi a vida de Santa Inês. Ontem nós celebramos a memória de São Sebastião, mártir, um homem que morreu dando a vida por causa de Cristo, e hoje da mesma forma, celebramos a memória de Santa Inês, padroeira da pureza, da castidade, das virgens e das noivas, que deveriam se casar virgens também. Santa Inês, padroeira da pureza, nos ensina a seguir Jesus com um coração puro.
ela que nasceu em Roma por volta do ano 291, final do século III, e morreu jovenzinha, por volta dos seus 12, 13 anos, no início do século IV. Seu nome vem do grego e significa justamente pureza. Tornou-se mártir tão cedo. Era uma criança belíssima. E a sua beleza atraiu a atenção de muitos pretendentes. Sob o governo do imperador Diocleciano, foi denunciada por um dos seus pretendentes porque disse não a ele. Inês queria guardar-se eternamente para o Senhor. Virgem, santa, pura, foi denunciada por causa da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como São Sebastião ontem morreu por não negar a sua fé, por não negar o Cristo em sua vida, pelo mesmo motivo, Santa Inês, esta doce e linda criança, foi denunciada por causa da fé em nosso Senhor. Ela viveu na castidade e tinha Cristo como seu esposo, como seu companheiro. Foi fiel a Cristo até o fim da sua vida curta, tão breve. E como não negou a fé no Senhor, foi torturada e depois decapitada. Com a sua história de vida tão breve, Santa Inês nos ensina o verdadeiro sentido da fidelidade, queridos irmãos e irmãs. A fidelidade não apenas por 1 ou 2 dias, mas a fidelidade para toda a nossa vida. Ela nos ensina que nada nem ninguém deve ser colocado acima de Cristo. Que nós tenhamos a convicção de que Jesus verdadeiramente é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Até os demônios sabem disso. Que nós saibamos também, tenhamos certeza desta verdade dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.